Em 1911, Freud traz um texto que eu gosto particularmente, que é o texto Os Dois Princípios Básicos do Funcionamento Psíquico ou do Funcionamento Mental, dependendo da tradução. E por que eu gosto tanto desse texto? Porque é nele que Freud traz a primeira relativização que a gente conhece dentro da obra freudiana sobre a questão da primazia do princípio do prazer, né? E o que ele falava até então sobre o princípio do prazer? No começo da obra dele, ele traz a ideia de que o aparelho psíquico ele é um aparelho que funciona através da busca pela promoção de descarga, ou seja, o aparelho ele tem uma energia interna, que é a libido, né, que vai estar ali presente, vinculada a alguns conteúdos que vão precisar ser descarregados. Então, todo o funcionamento da dinâmica da economia psíquica passa por essa ideia da construção de vias através das quais a descarga vai se tornar possível. Né? E aí Freud, no começo da obra, ele traz, e até eu gostei dos pré-psicanalíticos, a ideia de uma experiência primária de satisfação que vai guiar ali o trilhamento através do qual e as vias através das quais esse prazer vai poder ser encontrado, sempre dentro dessa linha de construção histórica do sujeito, né? Só que nesse texto de 1911, ele sai dessa ideia onde o único princípio básico de funcionamento psíquico é o princípio do prazer, que vai estar regendo tudo, e ele introduz um novo princípio, que também vai reger o funcionamento psíquico, que é justamente o princípio da realidade, né? E apesar de parecer algo não tão complexo e talvez não tão crucial assim, eu acho realmente que foi uma grande virada na obra freudiana, porque com a introdução do princípio da realidade, a gente precisa se deparar ali com os limites que essa realidade coloca, inclusive para o acesso ao prazer, né? O que dá mais força ainda para a ideia de um conflito psíquico inconsciente. Então, o que muda com a entrada do princípio da realidade? O prazer continua sendo buscado da forma mais rápida e direta possível, mas agora em conformidade com o que a realidade permite, né? O sujeito ele precisa seguir vias através das quais essa realidade possibilite que esse prazer seja alcançado. Então, se o prazer fosse alcançado da via mais rápida e direta possível, mas isso vá contra princípios colocados pela realidade, ou seja, pela moralidade, pelas figuras de autoridade, pela cultura, isso vai acabar gerando um desprazer maior ainda, apesar da descarga acontecer. Então, não vai funcionar. Né? Então, a ideia é que essas soluções de compromisso dentro do que é possível e do que é necessário para que essa descarga possa acontecer, comecem a se alinhar ainda mais. Então, com essa ideia, a gente começa a sair ali da ideia de um eu prazer, né? Onde o sujeito ele precisa colocar para fora tudo que é desprazeroso e entender que necessariamente alguma cota de desprazer esse sujeito vai precisar abarcar dentro de si. E é assim que a gente vive, né? Tentando o tempo todo conciliar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente deseja, o que a gente necessita, né? Com os limites que a realidade interpõe para a gente. Então, essa virada, ela traz uma virada de chave fundamental dentro da obra freudiana, né? Além de tornar possível também a gente se questionar sobre essa vinculação estritamente necessária entre a ideia de prazer e descarga, né? Que é algo que vai se complexificando ao longo da obra e Freud vai trazendo mais relativizações, né, para essa ideia, para a gente poder problematizar isso. E é um tema que eu gosto particularmente porque foi o tema do meu primeiro livro e da minha dissertação de mestrado. Então, essa ideia, essa vinculação necessária entre prazer e movimento de descarga, ela começa a se afrouxar um pouquinho ao longo da obra freudiana, justamente a partir da introdução do princípio de realidade.